A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa palavra está em Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Nosso abraço a você que está participando das nossas reuniões. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigado a você que já se inscreveu, está compartilhando. E você que ainda não se inscreveu, clique aí na palavra inscreva-se, compartilhe. Aperte aí essa mãozinha que está assim, olha, porque quanto mais pessoas apertarem essa mãozinha, mais pessoas vão se interessar em também ver essa palavra, essa reunião, e você estará ajudando mais pessoas a também receberem essa palavra abençoada. Então clique aí nessa mãozinha que é muito importante para você, para Deus e para nós. Se você quer que mais pessoas, quanto mais pessoas participando, melhor para Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a você que continue enviando os links das nossas reuniões para seus amigos, para sua família, a fim de que a palavra abençoada, a palavra de paz continue sendo semeada, espalhada nos corações. O nosso tema de hoje é construindo casa de paz em meio a ameaças. Está no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto bíblico no seu telefone ou tablet e leiamos a palavra de Deus. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, ou numa outra tradução diz formoso, ela o escondeu por 3 meses. Que Deus abençoe essa palavra em meu coração, em seu coração e em nossos corações. Esta palavra ela é parte de uma história em que você viu aí a história, um casal, como é comum, natural no dia a dia, o tempo todo os jovens estão se encontrando e estão casando e têm filhos. E essa família também sonhava com isso. O nome do rapaz era Amram, é um nome hebraico, o nome da moça era Joquebede. Eles casaram e aí construíram a família deles. Claro, tudo muito perfeito, tudo muito bonito, a festa, aquela coisa maravilhosa. Mas, de repente, veio uma ameaça. Exatamente quando a criança nasceu, e era um menino que eles viram pela posição, pela face, pelos sinais da criança que era alguém especial. Há uma referência que diz, inclusive, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 20, naquele tempo nasceu Moisés, você já sabe de quem eu estou falando, que era um menino extraordinário. Então, bebezinho, o Moisés que vocês conhecem, que se tornou líder do povo de Deus, na travessia do Mar Vermelho e na caminhada pelo deserto, você viu aí os filmes. Esse homem que você viu o filme liderando, quando bebê, ele já era chamado de um menino extraordinário. E seus pais viram isso. Em Hebreus 11, 23, diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que não era uma criança comum. Olha que coisa impressionante, maravilhosa. E não temeram o decreto do rei. A continuidade da história é essa. Moisés nasceu exatamente quando o rei fez um decreto que todo menino do sexo masculino que nascesse naquele momento deveria ser jogado no rio Nilo. Daqui a pouco vocês vão ver que situação lamentável de um governante cometer esse genocídio em massa. Isso aconteceu, isso continua acontecendo hoje, infelizmente, em muitos países, de líderes que não têm piedade nenhuma dos seus cidadãos, das pessoas do seu país, e não procuram cumprir a sua missão para
promover a vida. Esse líder faraó, ele fez esse decreto. E o menino Moisés nasceu exatamente nessa época. Por isso o texto diz que os pais o esconderam por 3 meses. Imagine uma criança 3 meses sem poder chorar, sem poder sorrir. Você não podia fazer cosquinha em Moisés, porque toda criança que você olha para a criança quer fazer gracinha com ela, quer que ela sorria. Todos nós queremos isso. Os pais de Moisés não puderam fazer isso com ele até os 3 meses. Mas que lições nós podemos tirar dessa história? Estou resumindo a história para nós entrarmos nas lições para os nossos dias. A história é conhecida, você pode ler no livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2. É o tempo aí do nascimento de Moisés e é uma história bem fascinante, é uma história com bastante informações, bastante interessantes, e tem o lado triste da história, da morte das crianças, mas o lado da história de Moisés é um lado de paz, é um lado de esperança, é uma história que tem um final feliz. E é o que nós queremos com essa mensagem, com esta palavra para você neste momento. A primeira lição dessa história sobre construir uma casa de paz em meio a ameaças, porque os pais de Moisés, eles construíram a casa deles, eles casaram e começaram o lar deles. Eles já tinham 2 filhos mais velhos, Arão e Miriam, você conhece a história, mas eles estavam exatamente no momento melhor da vida deles quando nasceu Moisés, e eles passaram pela maior ameaça. A família toda passou, inclusive Miriam ajudou. Arão, não cita o texto, mas no futuro Arão anda junto com Moisés na liderança do povo de Deus. A primeira lição que anotamos diz assim: precisamos depender de Deus, que traz paz na construção de nossas casas, porque não sabemos quando as ameaças vão chegar. Quantos jovens estão casando hoje, já estão com seus apartamentos prontos, estão com suas casas prontas, ganharam tudo, a família ajudou, todos ajudaram. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você também. E que bonito é quando nós temos todo o nosso sonho realizado. Essa família estava realizando o sonho dela quando de repente vem uma ameaça. E a ameaça rondava a casa. Era como um confinamento. Ninguém sabia o que estava para acontecer naquele reino, naquela cidade, naquele país, no mundo daquele tempo. Porque os jovens casaram e decidiram ter filhos, e os filhos foram chegando, e agora a ameaça da morte dos próprios filhos. Da mesma forma, ninguém sabia, nenhum profeta, nenhum guru, nenhum adivinho, nenhum espírito, ninguém previu que o mundo passaria por uma pandemia neste tempo. Da mesma forma, aquela família não sabia o que estava por vir naquele tempo de sua história. A ameaça rondava a casa de todo o povo hebreu. A ameaça ronda as nossas casas também em nossos dias. Por isso, Deus nos deu essa palavra hoje para que nós sejamos encorajados, construindo uma casa de paz em meio às ameaças. Se alguém ouvisse o choro daquela criança, se algum soldado escutasse, ele arrombaria a porta e arrancaria dos braços da mãe ou do pai, e ninguém poderia salvar aquela criança. Os soldados tinham autorização para entrar nas casas e pegar a criança dos braços da mãe e jogarem no rio Nilo. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 22. Segunda lição que anotamos: igualmente Joquebede e sua família, precisamos de paciência divina para esperar o tempo do isolamento e o tempo de Deus para todas as coisas. Neste tempo mesmo que estamos passando, nós precisamos de paciência. Quanta gente tem pedido a mim para orar para que Deus aumente a paciência, para esperar o fim da pandemia, esperar chegar a vacina, ficar em casa, não sair. Quando precisar sair, usar todo aquele aparato de proteção física, naturalmente, e ainda buscar a proteção espiritual.
A família esperou durante 3 longos meses. Êxodo capítulo 2, verso 2. Quanto medo, quanta tristeza, quanta angústia, quanta aflição, quanto desespero aquela família estava passando. E nós hoje? Também não parece tão diferente. Aqueles meses pareceram uma eternidade. Não podiam deixar o filho chorar. Ninguém podia fazê-lo sorrir. Cuidavam para que ele não fizesse barulho, som nenhum. Não podia fazer nenhum som. Nós também, nesses meses, estamos passando por dias que precisamos exercitar e buscar a nossa paciência com o Senhor. E não só nesses dias, mas sempre. A família precisa de paciência. O chefe da família precisa de paciência. A dona de casa precisa de paciência. Com o relacionamento conjugal, o casal precisa de paciência um com o outro. Os pais precisam ter paciência com os filhos. Filhos, paciência com os pais. E entre os irmãos, e entre os parentes, os avós, tios, primos, toda a família. Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Terceira e última lição que nós queremos deixar para esta reflexão diz: precisamos depositar nossa casa nas mãos de Deus. Aquela família, depois de 3 meses, não pôde mais ficar com o filho, porque ele estava chorando mais alto, estava agora fazendo barulhos mais altos, sorrindo mais alto também. E aí eles arquitetaram um plano. E o plano que eu vejo, você pode ver no texto bíblico, o plano que eu vejo parece assim muito cruel. Mas na verdade eles colocaram o menino e a família toda nas mãos de Deus. O que eles fizeram? Fizeram um cesto de palha, de junco, e calafetaram com o betume, tipo uma canoinha pequena, do tamanho de um bercinho de uma criança, colocaram uma tampinha, também de cesto, talvez mais alto um pouquinho por causa do sol, e ali eles colocaram aquele menino no rio Nilo. E eu estava pesquisando sobre o rio Nilo, e ainda hoje é um rio muito famoso no mundo todo, na África, no continente africano, é um dos maiores rios do mundo em extensão. E o rio Nilo é famoso por uma fera das maiores do mundo. Sabe qual é? Crocodilos. É um rio onde tem crocodilos. Crocodilos. É da mesma família do jacaré, só que é maior, muito maior do que o jacaré. E é chamado então crocodilo. E dos maiores do mundo estão no rio Nilo. Então imaginem agora a ameaça para a família, porque a ameaça continuava. Só que aquela família, ela tira da ameaça do político, do rei faraó, e coloca no rio, mas aquele ato de colocar no rio é o ato de colocar nas mãos do Senhor. Você tem feito isso na sua vida? Tem feito isso com a sua casa? Tem feito isso com a sua família? Não precisa mais colocar seus filhos numa canoinha e colocar no rio Nilo cheio de crocodilos. Não é isso que o texto está falando. Mas é você orar ao Senhor e tomar decisões que direcionam a vida dos seus filhos e a vida da sua casa nas mãos do Senhor. Sabe como eu comparo essa canoinha hoje? Eu comparo essa canoinha com uma igreja. Tem muita gente que acha que a igreja é para fazer mal na vida das pessoas. Mas eu digo para você que se cada pai, mãe, todos os dias de culto, quando reabrirem os templos, tomarem os seus filhos e derem as mãos e caminharem para o templo do Senhor, você vai ver que essa canoinha não vai afundar. Eu quero dizer isso porque isso aconteceu comigo. Eu tenho esse testemunho a dar. E muitos dos meus irmãos podem dar esse testemunho, porque os meus pais, com os seus filhos, 6 filhos, eles reuniam todos os dias de culto, dávamos as mãos e papai dizia: vamos para a casa do Senhor. Esse é o cesto. Essa é a canoinha que não vai afundar nunca. E que o Senhor vai abençoar.
Crocodilo não vai tocar nessa canoa. Essa canoa não é furada, porque é a presença do Senhor. Aquele casal, aquela família, porque toda a família se uniu nessa decisão. Na verdade, eles estavam colocando o filho, o filho e a casa toda nas mãos de Deus. O resultado foi, você conhece a história, o menino foi salvo e voltou para a casa dos próprios pais, sob a proteção agora da guarda real. Os guardas do rei e da princesa agora ficavam na frente da casa, porque nenhum soldado podia entrar lá e o menino podia sorrir à vontade, podia chorar à vontade, podia falar à vontade. Moisés aprendeu a falar e a gritar sob proteção da guarda real. Quando um soldado ouvia o grito de um menino naquela casa e corria para lá com a espada, a guarda real dizia: aqui você não entra, porque esse menino aqui está protegido. Você quer que a sua casa seja protegida por Deus assim? A guarda real não é de um rei aqui da terra. A guarda real que vai proteger a sua casa é o acampamento do anjo do Senhor. Salmo 34, 7 e 8 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que nele confia, nele, no Senhor. Tudo foi providenciado por Deus. Concluindo, o versículo predileto de um dos maiores pregadores dos séculos passados, chamado Dwight Moody, era Isaías 12:2. Quer ver o que diz? Diz assim: eu confiarei em Deus e não temerei. Era o versículo predileto de Moody. E ele costumava dizer: pode-se viajar de primeira ou de segunda classe deste mundo para o céu. Quem já viajou de primeira classe nas maiores aeronaves do mundo sabe como é o conforto de viajar na primeira classe. E como é viajar na segunda classe ou nas outras, na econômica, né? De qualquer modo você chega, mas tem uma diferença assim. Mas Dwight Moody falava que nós podemos viajar de primeira classe para o céu. E todos nós estamos caminhando para lá. E podemos viajar também de segunda classe para o céu. Viajar na segunda classe, ou na classe econômica, é o verso 3. É o verso que diz assim: viajar na primeira classe é o verso 2. Eu confiarei e não temerei. Essa é a primeira classe. E na segunda classe é dizer assim: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Significa que na segunda classe você teme. A família de Moisés não temeu. Não temeu o decreto do rei. Enquanto pôde proteger o menino, protegeu. Quando não pôde mais, tomou a decisão de colocar o filho nas mãos de Deus. Você pode tomar essa decisão. Eu oro para que você tome essa decisão neste momento. E quero orar nesse momento com você, com a sua família. Mas antes, convide as pessoas aí da sua casa. Deem as mãos. Deem as mãos. Mande esse link para alguém que está acompanhando ou que você sabe que precisa dessa palavra. Faça isso. Decida viajar com Deus, andar com Deus. Viajar com Deus de primeira classe, andar com Deus aqui. Guiar sua família na primeira classe. Vamos orar? Então curve sua cabeça e ore ao Senhor dizendo assim: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, eu quero decidir depender totalmente do Senhor nesse tempo de ameaças e para sempre. Decido que vou ter paciência para esperar o tempo do Senhor, tomando todos os cuidados necessários, respeitando todas as recomendações das autoridades, e decido depositar com toda a minha confiança no Senhor, minha vida e minha casa nas mãos do Senhor. Eu quero andar com o Senhor na primeira classe. Eu quero confiar e viver o resto de minha vida em paz,
para mim e para minha família. Peço saúde para os enfermos. Peço saúde para o Lorival, para o Hugo Bros Cavalcante, para o Hilton Neiva. Avivamento para a nossa igreja, salvação de almas. Eu peço que o Senhor vá lá na vida do Eurico, Senhor, e converta a vida do Eurico, é o irmão da Valdeia. Peço abertura de porta de emprego para os desempregados, proteção para os trabalhadores, consolo para os enlutados. Eu peço no nome do Pai, no poder do Espírito Santo, peço ao Deus Pai, no nome de poder e de autoridade, no nome do Príncipe da Paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e todos digam amém. E graças a Deus. Estamos chegando ao fim de mais uma reunião, mas não fique triste. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem o momento infantil. Aguarde que nós vamos mandar o link para você. E às 18 horas, a nossa terceira reunião de hoje. Continue participando e não desligue agora, porque ainda tem uma bênção para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos novamente, abra sua alma, abra seu coração e receba a bênção do Senhor, que está em Hebreus 13:20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. E todos digam amém. Um abraço para você, até a nossa próxima reunião, daqui a pouco, às 12 horas, no momento infantil. Que Deus te abençoe, amém.